Estamos começando o nosso último planejamento do mês de agosto, que conta com seus 275 dias, né? Nunca vi um mês demorar tanto. Temos no Campeonato Brasileiro, abrindo a 25ª rodada, o confronto dos líderes, Botafogo e Fortaleza, um dos jogos mais aguardados, né? Botafogo favorito em casa, enfrentando o Fortaleza. Fortaleza que tem um jogo a menos em relação ao Botafogo, mas esse é um jogo da 25ª rodada. Temos também na Espanha o Barcelona enfrentando o Valladolid, Barcelona que venceu mais uma partida com o Hans Flick pelo placar de 2-1. Na Alemanha, destaque para o confronto do Bayer Leverkusen com o Leipzig, mas também temos o Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Werder Bremen. Na Itália, Lazio e Milan, grande jogo. E Napoli e Parma, o Napoli fechou a contratação do Lukaku. Excelente contratação do Napoli, hein? Excelente contratação da equipe do Napoli. Em Portugal, temos clássico, já assim de cara, se não me engano na quarta rodada, né? Na quarta rodada, Sporting e Porto. Na Inglaterra, temos o Arsenal enfrentando o Brighton, o Arsenal com 100% de aproveitamento. O Manchester City visita a equipe do West Ham e também temos outros jogos complementares bacanas aqui na Premier League. No Campeonato Brasileiro, além do jogo do Botafogo com Fortaleza, temos Cuiabá e Criciúma e temos outros jogos complementares também da Série B. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, o último dia do mês de agosto. Vamos fazer esse planejamento de uma maneira diferente da semana passada. Semana passada eu segui o horário certinho. Dessa vez eu vou seguir ligas, competições. E aí eu quero o feedback de vocês depois do que vocês acham melhor, tá? E a gente vai modelando o nosso BDM, principalmente nesse final de ano, onde, a agenda, o calendário vai ser... Nessa próxima semana não, porque já entra a primeira data FIFA da temporada, mas para as próximas a gente já vai se organizando. É até bom essa próxima semana para eu já colher esse feedback de vocês, tá? Então eu vou começar com a competição mais badalada do mundo, né? Que é a Premier League. Então, vamos começar falando sobre Inglaterra. Nós temos pela frente um Arsenal enfrentando o Brighton, e o Brighton já complicou a vida do Arsenal algumas vezes, né? Eu me lembro de um confronto recente, que foi esse daqui, 3-0 do Brighton para cima do Arsenal, que foi mais ou menos ali uma situação onde o Arsenal já estava quase que entregando o título para o City, já tinha perdido uma partida que não podia perder, e aí foi a pá de cal, né? Na tentativa do Arsenal de brigar ainda por aquele título naquele ano, não deu certo. Foi bem no finalzinho da temporada e o City acabou campeão para cima do Arsenal, assim como aconteceu no final da temporada passada. Só que no final da temporada passada, aliás, na temporada passada, o Arsenal venceu os dois jogos, tanto em casa quanto fora. Não foi uma temporada muito boa do Brighton, especificamente falando na temporada 23-24, que foi a temporada passada. O Brighton trocou de treinador, foi uma informação que eu fui colher recentemente, não sabia, né, que o De Zerbi tinha saído, e o Arsenal continua com o Arteta, continua com a confiança, né, da diretoria, e é um time que vem sim dando resultado. São 2 vitórias já em 2 jogos, com uma grande atuação no último jogo, um grande resultado, né, para cima do Aston Villa, vencendo por 2-0. Então, depois de ter estreado em casa com uma vitória por 2-0, ainda enfrentou um adversário muito chato e também venceu. O time do Brighton começou com uma vitória por 3-0 para cima do Everton, que muito provavelmente vai brigar contra o rebaixamento de novo, e depois venceu o Manchester United, né, com 2 vacilos da zaga do United. João Pedro fez o gol no último lance do jogo, e também temos aqui um confronto de uma equipe 100%. Essa cotação do Arsenal, ela não é errada, tá? Só que é uma cotação que ela é muito mais voltada para você que é um trader, que trabalha geralmente nos exchanges, ou o exchange, né? Agora temos o exchange só praticamente aqui no Brasil, tá? Com uma cotação de 1,33 você vai conseguir aproveitar uma cotação estabilizada, se o Arsenal estiver jogando muito bem, e essa cotação estabilizada para você que trabalha no exchange, ela não vai te dar tanto risco. O risco que você tem seria um contra-ataque do Brighton com seguido de um gol, e pode acontecer mesmo, isso aí faz parte. Agora, o Arsenal muito bem, roubando a segunda bola, progredindo o ataque, a cotação do Arsenal não vai mexer. Então você pode estar a favor do Arsenal durante vários minutos, caso ele esteja exercendo uma grande superioridade. E é o momento que você pode ali esperar um gol do Arsenal, né? Buscar um gol do Arsenal sem colocar tanto em risco assim o seu capital, sem ter o mercado corrigindo contra a sua posição. Agora, se você é um punter,
com essa cotação de 1,33 é uma cotação um pouco mais perigosa. Por quê? A gente não está falando aqui de uma equipe adversária que é frágil. A gente não está falando de uma equipe que começou mal. A gente está falando de uma equipe que venceu as 2 partidas e que vem de uma vitória contra o United. Ah, Theo, mas da última vez que visitou o Emirates, o Brighton tomou de 3, se eu não me engano, de 2. Vou pegar aqui direito. De 2. E quando jogou em casa contra o Arsenal, perdeu de 3. Ou seja, 5-0 na temporada passada. É verdade. Mas na temporada retrasada, o Brighton venceu o time do Arsenal no Emirates por 3-0, tá? Então, eu não estou dizendo que o Arsenal não vai vencer. Mas como o adversário ele apresenta um risco um pouquinho maior do que um adversário comum, acessível, eu buscaria uma cotação maior. Como que eu buscaria isso? Você pode buscar isso de 2 maneiras. Ou esperando a cotação do Arsenal subir, que talvez seja o mais indicado, pensar que o Brighton pode tentar fazer um bom jogo defensivo, dificultar que o Arsenal faça o primeiro gol cedo e faça com que essa cotação do Arsenal vá subindo ao longo do tempo. E aí você espera para pegar essa cotação mais alta. Esse é o primeiro ponto, né? Essa é a primeira forma. A segunda forma seria buscar um cenário um pouco mais exótico, de uma vitória do Arsenal por mais de um gol de diferença, como ele fez contra o Wolverhampton e como ele fez fora de casa contra o Aston Villa. Por exemplo, o menos 1,25, né? Handicap asiático. É mais arriscado, porque o Arsenal às vezes vai vencer por 1-0, mas não vai vencer por 2. Então você vai acabar tendo metade do prejuízo, mas daria uma cotação um pouco mais alta. Fica a seu critério. Eu acredito numa vitória do Arsenal, mas sinceramente não duvido que o Arsenal consiga tomar gol aqui da equipe do Brighton. O ambas marcam está 1,80. Não é uma cotação ruim, ela vai melhorar daqui a pouquinho, assim que o jogo começa. Então eu não duvido de um jogo para um ambas marcam, tá? Não aconteceu nos últimos 3 jogos, mas eu não duvido, porque o Brighton ofensivamente, com o Welbeck e também com o João Pedro, é um time muito organizado, tá? Mas ainda assim, se fosse para escolher uma cotação com o Arsenal podendo ter uma vitória com uma odd mais alta, eu olharia para a vitória do Arsenal. Mas como essa cotação está esmagada, eu vou marcar aqui como provável vitória do favorito, para quem é um trader assim como eu, tentar explorar desde o início. E com uma cotação mais elevada, o ambas marcam e até quem sabe o 2,5 pode ser interessante, tá? Depois disso, eu já vou pular lá para o jogo da 1,5, esse jogo do Arsenal 8,5, que é o West Ham contra o City, né? Esse é um jogo que a gente tem uma expectativa muito grande do mercado. O Manchester City, hoje em dia, depois de ter vencido tantas vezes a Premier League de maneira contínua e seguida, o time do City ele não tem mais tanto receio do mercado. O mercado não consegue criar receio do City. Seja contra qual for o adversário, talvez contra o Arsenal fora, contra o Liverpool fora, essa cotação ela pode estar um pouquinho mais alta, mas na maioria dos confrontos a gente vai ver um time do City com cotação esmagada. Faz parte, né? Quanto melhor o time desempenha ao longo dos anos, mais confiança o mercado vai tendo em cima dessa equipe. Então não dá para dizer que o City não é favorito aqui, que não dá para discordar dessa cotação. Eu não teria argumentos para discordar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o time do City venceu 1, 2, 3, 4, empatou uma aqui, que foi fora de casa, depois venceu 5. A última vitória do West Ham foi na Copa da Liga Inglesa, nos pênaltis, em 2021. De lá para cá, ó, você pode procurar a vitória do West Ham que você não vai conseguir. Então, o City é um time realmente que doutrina esse confronto. Então, o back favorito no City, ele também é possível, ele é plausível, né? O West Ham, ele não é um time bobo contra a maioria das equipes. Ele pode atuar aqui de uma maneira bem particular, que é do West Ham, que é o jeito de jogar sem a bola. Então, o City, ele gosta da bola? Provavelmente aqui ele vai ter a bola. 99,9% de certeza de que esse time vai ter a bola. Por quê? O West Ham, ele não precisa da bola para criar perigo. Não precisou na temporada passada, não precisou na temporada retrasada. É o estilo dele. O West Ham já ganhou grandes jogos sem a bola, jogando de maneira reativa. Então, a posse de bola nesse jogo, ela não é um argumento de virada de chave. Ah, o City está com a posse de bola, vou trabalhar a favor do City. Acho meio raso, tá? Busca um pouco mais nessa leitura de jogo, porque só a posse já é uma coisa bem esperada, o mercado ele não vai movimentar muito por conta disso, tá? Então, verifica como que o City está recuperando e se está recuperando essa segunda bola de maneira rápida, de maneira a pressionar logo essa saída de bola do West Ham. Se o West Ham está tendo saída para contra-ataque ou não, né? Essa resposta de sim ou não vai ditando se vale a pena estar no mercado a favor do City ou não. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, principalmente das últimas 3, o City venceu as 3 com pelo menos 2 gols de diferença. 3-1, 3-1 e 3-0, tá? Então, me parece sim um jogo para olhar para um 2,5,
com uma cotação bem mais alta que isso daqui. 1,44 para 2,5, uma odd horrível, horrorosa, lixo. Então espero ao vivo com uma odd mais alta. E eu não duvido de um ambas marcam. O City tomou gol do Ipswich. Eu não duvido de um ambas marcam também, né? O West Ham pode buscar a bola aérea, ter um golzinho de penal, um gol de cabeça, um gol de contra-ataque. Então, de fato, não duvido, mas o caminho mais provável é que o City consiga vencer esse jogo. Vou deixar os outros jogos da Premier League para a gente comentar num jogo complementar, tá? Vamos subir agora para a Espanha por conta do horário, né? O jogo do Barcelona é meio-dia. Então, como eu estou falando de ligas, né, específicas, mas já puxando aqui o horário, o Barcelona começa meio-dia, eu vou falar só sobre o Barcelona nesse sábado. O Barcelona enfrenta o Valladolid, que é uma equipe que acabou de perder do time do Real Madrid, e o Valladolid muito provavelmente não vai jogar diferente do que jogou contra o Real, e eu já vou buscar aqui o jogo do Valladolid contra o Real Madrid, para a gente poder ter uma base de como o time do Valladolid deve se comportar. Deixa eu buscar aqui, me dá 2 segundos, 1, 2, aqui ó. Olha só como o Valladolid praticamente não tocou na bola. Estatisticamente falando, o Valladolid teve 36% de posse de bola, 30 no primeiro tempo e 42 no segundo, né? Então, muito provavelmente o Barcelona vai deter a posse e vai fazer uma blitz. Porém, o Barcelona, nos últimos jogos, e também vou pegar aqui o jogo do Barcelona para a gente poder dar uma olhada, ele tem sofrido gol com frequência. Jogo do Valência, o Barcelona sofreu primeiro e logo em seguida empatou. Jogo contra o Bilbao, o Barcelona marcou primeiro, tomou o empate. Esse cenário aqui não seria ruim pra gente, né? Marcar primeiro, trabalhando na ideia de trabalhar a favor do Barcelona. Depois fez o gol no final e contra o Vallecano, não começou bem, tomou o primeiro gol e virou. Então, existe uma frequência maior de jogos onde o Barcelona tem tomado gol. O Valladolid contra o Real Madrid, não dá para dizer que ele jogou bem, né? Porque ele perdeu de 3, mas o Real Madrid não jogou bem. Estatisticamente falando, de novo, o Valladolid não criou nenhuma grande chance contra o Real Madrid. Finalizou 8 vezes e defesas do goleiro mesmo, o Real Madrid não teve nenhuma. Então me parece aquele tipo de jogo onde o Barcelona vai dominar de cabo a rabo e a não ser que faça uma besteira muito grande, tende a ganhar com facilidade, tá? Também vou marcar aqui a possibilidade de trabalhar a favor do Barcelona no mesmo estilo de Arsenal, no mesmo estilo do Manchester City, tá? Esperando uma pressão muito grande, uma continuação e progressão do ataque, uma marcação-pressão para recuperar a segunda bola, linha alta, né, para compactar lá no campo ofensivo e, claro, bastante finalização no gol, sem que o Valladolid tenha contra-ataque. É o que eu busco, tá? Como o Barcelona tem continuado atacando depois de marcar, eu não duvido de um jogo até para gols, tá? Eu vou olhar de novo para esse 2,5 e de novo vou dizer que essa odd de 1,44 ela não tem valor para mim. Então, se for para trabalhar, que seja ao vivo. Theo, ao invés de buscar, se eu sou um Panther, essa cotação do Barcelona em 22, você me aconselha um handicap asiático? Aconselho. Por mais que o Barcelona não tenha conseguido vencer nenhuma equipe ainda por mais de um gol de diferença, eu acho que o Valladolid é um adversário mais acessível. A não ser a chance do Valladolid é não tomar gol nenhum. Ou seja, ele conseguir segurar até o final sem tomar um gol. Porque se ele tomar um, ele já vai ter que sair um pouco mais para o jogo. Isso facilita a vida do Barça. Então, um handicap menos 1,25, quiçá até um pouco mais esticado, pode não ser tão ruim. O problema é que você fica refém de um gol cedo do Barcelona, porque o Barcelona pode chegar a marcar os 90, e aí quem trabalhou com uma odd mais alta do Barça no resultado final, pega um lucro, quem buscou handicap asiático acaba não pegando, tá bom? Vamos subir agora para Itália. Não, vamos falar da Alemanha. Vamos falar da Alemanha porque tem jogos um pouquinho mais cedo. Deixa eu buscar aqui. Borussia Dortmund contra Werder Bremen. Gostei do que eu vi do Dortmund no último jogo, tá? 2-0 contra o Frankfurt. Um pouco ressabiado com a exposição que o Dortmund teve depois do primeiro gol, mas faz parte, chamou o adversário para cima para contra-atacar e vai enfrentar um Bremen que empatou o primeiro jogo contra o Augsburg fora e faz a sua estreia dentro de casa. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Dortmund venceu as 3 últimas seguidas, tanto em casa quanto fora. E se a gente pegar num confronto geral, dá para pegar aqui ó, os últimos 10 jogos, eu acho que tem 10 jogos aqui, 3, 6, 7, 8, 9, 10. O Bremen venceu 2. Tivemos 2 empates e o Dortmund venceu o restante. Só que ainda é o início de temporada, tá? E eu vi na equipe do Dortmund uma exposição, como eu falei, provavelmente já dentro do escopo de um planejamento para chamar o Frankfurt para cima, mas uma exposição um pouco perigosa. E eu não duvido que o Bremen consiga marcar gol aqui. Só que, presta atenção, uma odd de 1,44 para ambas marcam, ela não é boa. Então uma odd acima de 2 no ao vivo
pode ser bom. O 2,5, visto que nos últimos jogos entre eles tivemos um 2-1, um 3-2, um 4-1, um 2-1, pode ser bom? Também tivemos 2-0 e 1-0. Pode, desde que, e aí vamos buscar um cenário plausível, Dortmund na frente, vencendo de 1-0, chamando o Bremen para cima, ou o Bremen vencendo por 2-0, chamando o Dortmund para cima. Esse seria o cenário que eu buscaria, ou mais 2 gols em caso do Dortmund na frente, ou mais 1 gol em caso do Bremen na frente, tá? Aí, óbvio, na maioria das vezes buscando isso no segundo tempo para pegar uma odd mais acessível, tá? No caso, uma odd mais alta. Para mim, é um favorito que pode se complicar. Não estou zicando, não é que eu desacredito no Dortmund, mas é início de competição, tá? E o Bremen em casa é um time chato, beleza? Ah, mas o Dortmund venceu muito mais nos últimos jogos. Sim, mas eu não estou dizendo aqui que o Dortmund não vai vencer. Quando eu coloco o favorito, pode se complicar, é para você fazer o quê? Redobrar a sua atenção. Não abraçar qualquer cotação. Até rimou. Fechou? Mais tarde, Leverkusen e Leipzig. Leverkusen e Leipzig, grande jogo. O Leverkusen venceu o Leipzig nas 2 partidas na temporada passada. Em casa por 3-2, não foi fácil. E fora de casa por 3-2, não foi fácil. E o Leverkusen já estreou na competição tomando 2 gols do Borussia Mönchengladbach. Então, de novo, vou olhar para essa odd aqui do ambas marcam, que tá baixa, mas pode melhorar ao longo do jogo, tá? O Leverkusen, ele é um time que marca gol. Principalmente dentro de casa, é uma equipe que vai para cima. E é uma equipe que geralmente busca vitória no final. Então, dá para pensar num cenário de over, principalmente no segundo tempo. Gosto do 2,5 com uma odd acima de 2. Gosto do over 1,5 se o jogo estiver amarrado, mas com uma odd de 2 acima, no segundo tempo do over 1,5. Gosto de mercado de gols até, quem sabe, num 3,5 se o jogo já tiver 2-0 ou 2-1, buscar no limite se o jogo estiver dando espaço. Tudo isso vai ser respondido pra gente no ao vivo. Porque no pré-live, Bundesliga 1, Bundesliga 2, as cotações elas não são boas, né? As casas já vêm, já colocam a margem dela aqui e a gente não pode se fazer de palhaço, de otário, de aceitar qualquer cotação. Então, no ao vivo é muito mais fácil de você encontrar um valor, na minha opinião, tá? Para mim, com essa cotação de 1,75, o Leipzig pode complicar a vida do Leverkusen, tá? Eu sei que é um time do Leverkusen que mexeu poucas peças, o Leipzig mexeu um pouco mais, principalmente na parte ofensiva, mas o Leverkusen, das últimas vezes que enfrentou o Leipzig, teve dificuldade. Então, de novo, não é porque eu marco que o favorito pode se complicar que ele não vai vencer. É só para você redobrar a sua atenção e não aceitar qualquer cotação. Fechou? Vamos agora para Itália. Fratelli de Itália. Lazio e Milan, parelho. Jogo para correção de preço, tá? O Milan perdeu para o Parma no último jogo, empatou com o Torino no jogo de estreia em casa, ainda não conseguiu somar 3 pontos na competição, não conseguiu vencer. A Lazio, quando enfrentou uma equipe acessível do Venezia, venceu. Quando enfrentou uma equipe de meio de tabela para cima, perdeu. Então a Lazio não me passa confiança, tá? Perdeu o Tiro Immobile, na minha opinião, a Lazio é um time complexo. Quando enfrentar times de cima, tende a ter mais dificuldade. Para mim, jogo para correção de preço é não inventar moda. Das últimas vezes, no entanto, o time do Milan venceu os últimos 3 jogos consecutivos contra a Lazio, sempre com jogos mais under. Não quer dizer que esse vai se repetir, mas é um caminho, tá? O under 2,5 está 1,91, sendo que os últimos 3 jogos consecutivos foram under 2,5. O 3,5 está 1,36. Então, é um jogo que o mercado espera gols, mas pode ser um jogo amarrado, né? E temos Napoli e Parma. Esse aqui, meus amigos, me chamou muita atenção porque eu acabei de ver que o time do Napoli contratou o Romelu Lukaku. E isso aqui é uma contratação brutal. Foram 30 milhões de libras, de euros, vindo do Chelsea, né? O Lukaku voltou da Roma para o Chelsea e já foi vendido, emprestado para o Napoli. Gostei demais, porque o time do Napoli tem ou tinha, não sei como é que vai acontecer ainda, com o atacante Victor Osimhen. Eu não sei até que ponto o Napoli vai se desfazer do Osimhen ou não, né? Não sei se ele já tem proposta, inclusive eu vou até fazer uma pesquisa aqui, ó. Victor Osimhen. Chelsea tá otimista com a contratação. Pode ser uma troca, né? Pode ser uma troca. Chelsea quer fechar grande contrato, possível salário menor. Exatamente. Então, vendendo ou emprestando, provavelmente vendendo o Lukaku pro Napoli, ele deve contratar o Victor Osimhen, que é um excelente atacante, né? Então vai ser bom, acho que vai ser bom para os dois, né? Porque o Chelsea não estava nos planos, o Lukaku não estava nos planos do Chelsea. Acho que vai ser uma boa contratação para o Napoli. Isso engrandece o time do Napoli, que já tinha contratado o brasileiro David Neres, que estava no Benfica, e já estreou dando passe, né, para o time do Napoli. Então, dando assistência. Então é um time que pode melhorar
o meu conceito de confiança. Gostei também do último jogo do Napoli em casa, vencendo por 3-0 o Bolonha, que é um adversário que hoje, não dá para dizer que é um adversário direto na ponta da tabela, na parte de cima da tabela, porque eu não sei se o Bolonha vai conseguir fazer uma boa temporada como fez na temporada passada, mas é um Bolonha que está na Champions, né? E o Antônio Conte já começa a dar sua cara para esse time. Então é um Napoli que ainda tem um pouco de desconfiança da minha parte, mas o Antônio Conte é um excelente treinador. Por onde passa é vencedor, tá? Então, na minha opinião, essa cotação de 1,48 ela não me pega, como diz os mais novos, né? Eu não entraria, não colocaria dinheiro nessa cotação, mas eu entendo o porquê que ela está ali. É o famoso cotação justa. Se está justa, não tem valor, não precisa entrar. É provável que o Napoli vença, o Parma venceu o Milan, mas está subindo agora de divisão, mas eu acredito que se o Parma conseguir fazer uma força maior para não tomar gol cedo, com uma cotação mais alta do Napoli, pode ser interessante buscar essa vitória do time do Napoli, tá? Vou deixar aqui como correção de preço de maneira protocolar, mas eu não duvido para trabalhar um pouquinho a favor do Napoli nessa partida, principalmente no final de jogo. E para fechar, antes de falarmos de Brasileirão, já temos clássico em Portugal, logo na quarta rodada, entre Sporting e Porto. Lembrando que essas duas equipes decidiram a Supercopa, o Porto acabou vencendo. Depois, na Taça de Portugal, né, se eu não me engano, o Porto também venceu o Sporting. E no campeonato passado, o Sporting não perdeu para o Porto, venceu em Alvalade e empatou no Dragão. O Sporting foi o campeão do campeonato português. É favorito o Sporting, na última vez que recebeu dentro de casa o Porto. No campeonato português venceu por 2-0. Tem um ataque muito letal com o Gyökeres, mas quando é clássico eu respeito demais, então para mim o favorito aqui pode se complicar. Não é dizendo que o Sport não vai vencer, claro, é de novo somente tentar buscar, se você quer muito trabalhar a favor do Sport, uma cotação mais alta. Mas eu respeito muito a questão do clássico, muito. E o Porto já venceu as duas últimas Copas, as duas últimas taças contra o Sport, então é um jogo que tende a ser muito mais parelho para uma correção de preço do que um jogo fácil que o Sport joga contra qualquer equipe. Não, o Porto não é qualquer equipe, né? Então, por mais que o Sporting seja o campeão do Campeonato Português, o Porto pode e tem total capacidade de complicar a vida do Sporting por aqui. Campeonato Brasileiro. Criciúma e Cuiabá. Cuiabá e Criciúma. O Cuiabá vem de 4 derrotas consecutivas em sua casa. Impressionante, né? Perdeu pro Grêmio, pro Atlético Paranaense, pro Fluminense e teve mais um que não tá aparecendo aqui. E o time do Criciúma venceu a penúltima, que foi contra o Juventude, fora, fez um bom jogo até, e depois perdeu pro Fortaleza. O Criciúma que vinha numa toada de não falhar em marcar em quase nenhum jogo, né? Tinha falhado em marcar contra o Fortaleza, aí falhou em marcar contra o Grêmio, e agora contra o Bragantino já não falhou. Fora de casa, então, a gente tem esse cenário aqui, ó, do Criciúma e dentro de casa o Cuiabá. O Cuiabá venceu apenas uma partida dentro de casa nessa competição, e foi contra o Fortaleza, e o Fortaleza estava com 2 jogadores a menos. Não é menosprezando o Cuiabá não, mas é uma informação que precisa ser dita, tá? E de lá para cá, o time não conseguiu vencer, somou 2 pontos e perdeu as últimas 4. Somente em 18% dos jogos ele saiu na frente. 55% dos jogos ele falhou em marcar. Tomou quase o dobro de gols que marcou. O Criciúma, no entanto, venceu o Juventude fora de casa jogando muito bem recentemente, mas vinha num péssimo momento e já voltou com uma derrota para o Fortaleza, que era esperada, né? O Fortaleza é líder da competição. O Criciúma já sai muito mais na frente, falha bem pouco em marcar, apenas 10% dos jogos o Criciúma deixa de marcar gol fora de casa, porém é uma equipe que sofre com muita frequência, né? Resta saber se a gente pode confiar no ataque do Cuiabá para pensar no ambas marcam, porque o Criciúma teve um ambas marcam em 80% dos jogos fora. O time do Cuiabá precisa praticamente do dobro de finalizações no alvo para poder marcar um gol. No primeiro tempo não dá para elogiar nenhuma das duas equipes. No segundo tempo não dá para elogiar quase nada, somente o ataque do Criciúma e a quantidade de vitórias. Porém, gols sofridos é sofrido demais de comentar. O time do Cuiabá sofre muito gol de cabeça, impressionante. O Criciúma pode abusar disso com o Bolais, se ele estiver disponível para jogar. 90% dos jogos do Criciúma foi over 1,5 e 64% dos jogos do Cuiabá o over 1,5. O over 1,5 já começa em 44, que é um odd ruim, mas se você conseguir pegar lá mais alto, pode ser bom. O ambas marcam, a 2 não é ruim na minha opinião. Ela já sai boa, tá? Porque o Criciúma marca com muita frequência. Só que, o que me preocupa? Como são duas equipes que têm dificuldade de vencer dentro e fora respectivamente, eu tenho receio
do 1-0 para um lado ou para o outro dá uma brochada, dá uma diminuída no ritmo da equipe que está na frente. E aí fazer com que ela se feche, compactue e acabe não deixando assim muito espaço para o adversário chegar. Porque quando a equipe quer contra-atacar, fica uma coisa assim de franco atirador. Mas eu tenho esse receio. Porém, não acho ruim essa cotação de 2 do ambas marcam, tá? Botafogo e Fortaleza. Deixa eu botar aqui o correção de preço que eu esqueci. Pelo menos 2 gols, correção de preço. Botafogo e Fortaleza. É justo essa cotação do Botafogo a 1,75? Bom, o Botafogo ele é o segundo colocado na competição. Ele tem a 7ª melhor campanha dentro de casa. Ele perdeu recentemente apenas para o Cruzeiro em casa. De resto, vinha de 6 vitórias em 8 jogos. Deu uma sapecada em casa no Flamengo. E depois da derrota para o Cruzeiro, ainda passou pelo Palmeiras na Libertadores. Foi eliminado pelo Bahia, da Copa do Brasil, mas passou pelo Palmeiras na Libertadores. É um time do Botafogo que saiu na frente em quase 65% dos jogos em casa, falhou pouquíssimo em marcar e é uma equipe que sofre poucos gols. O time do Fortaleza também sai na frente com bastante frequência, vem numa pegada boa fora de casa. O Fortaleza precisava disso, né? Ele tinha bons números, excelentes números em casa, mas fora de casa ele era bem abaixo. Mas agora ele já é o 5º melhor visitante. É claro que o Brasileirão ele é nivelado por baixo em confrontos fora de casa, né? Foram apenas 4 vitórias do Fortaleza, mas ainda assim ele é o 5º melhor visitante. E ele já tá numa pegada de 4 jogos de invencibilidade. E nos últimos jogos, se a gente pegar, não foram vitórias qualquer não, tá? Venceu o Cruzeiro, tava invicto, se eu não me engano, como mandante. Venceu o Bragantino, que é chato pra caramba de vencer na casa do Bragantino. Venceu o Flamengo e empatou com a equipe do Criciúma. Então, não foram resultados fracos do Fortaleza, pelo contrário. Isso faz com que a gente olhe para a cotação do Botafogo e dê para entender que esse favorito aqui pode se complicar, tá? Na minha humilde opinião. É claro, se você esticar o campeonato inteiro fora de casa, o Fortaleza ele ainda não tem uma boa campanha. O Botafogo ele venceu o dobro de vezes em casa do que o Fortaleza venceu fora. Mas, nesse recorte, o Fortaleza está tão bem fora quanto o Botafogo está em casa. Por isso, eu acredito que é um jogo muito mais parelho e o Vojvoda deve encarar de fato isso dessa maneira e fazer com que o Fortaleza dê pouco espaço, sabendo que o Fortaleza tem um jogo a menos e que o empate fora de casa não é ruim. Então, não duvido de um Botafogo tendo mais dificuldade aqui, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram na casa do Botafogo, 2-0 para o Botafogo, 3-1 para o Botafogo e na casa do Fortaleza, 3-1 para o Botafogo, 2-2 e 1-1. O Botafogo, na questão de confronto direto, tem vantagem. A última vitória do Fortaleza na casa do Botafogo foi em 2020. Então, o Botafogo ele tem essa vantagem histórica. Talvez seja isso que está empurrando a cotação do Botafogo para baixo. Mas no momento, eu vejo que o Fortaleza tem capacidade de tentar dificultar um pouco mais a vida do Botafogo. Como a gente tem tido aqui pelo menos 2 gols nos outros jogos recentes, não duvido, tá? De um over 1,5 com uma cotação um pouco mais elevada. O ambas marcam também a 2, como dizem os mais jovens, me pega bastante. 2-2 e 1-1 nos últimos jogos. Fortaleza fora de casa tem marcado com frequência. Marcou contra a equipe do Criciúma, venceu o Cruzeiro marcando 2, empatou com o Rosário na Argentina, na Sul-Americana marcando 1, marcou 2 no Bragantino, não duvido, tá? E é uma equipe que sofre com frequência também. Então esse ambas marcam me parece uma aposta bem interessante. Fechou? Vamos montar os nossos jogos complementares? Temos aqui na Série B do Campeonato Brasileiro a Chapecoense enfrentando o Botafogo. Chapecoense que é um dos piores times da competição. Dentro de casa venceu apenas uma partida. O Botafogo acabou de complicar a vida do Mirassol. Eu acredito que como favorito o Chapecoense também pode se complicar aqui, tá? Mas se você vier para trabalhar correção de preço, não tem problema. O Novo Horizontino, que é um dos melhores visitantes, enfrenta o Vila Nova, que não é um dos melhores visitantes. Então eu entendo essa cotação aqui do Novo Horizontino. Vou colocar um jogo para correção de preço. O CRB, que não perdia em casa nunca, agora já tem 2 derrotas dentro de casa, né? Exatamente. E o time do Avaí, que tem apenas 3 vitórias fora de casa, é um dos melhores visitantes, né? Como nivelado por baixo, impressionante. Também vou colocar aqui como correção de preço. Na França, o Marseille é um time interessante de se acompanhar. Nos últimos jogos venceu uma e empatou uma, tá invicto ainda, então dá para colocar como um jogo complementar. Na Alemanha, Frankfurt e Hoffenheim é um jogo legal. Kiel e Wolfsburg é um jogo legal.
Bochum e Borussia Mönchengladbach para mim é um jogo para gols. Stuttgart e Mainz é um jogo para gols. Dá pra gente encarar esses jogos também aqui. Segunda divisão da Alemanha, todos os jogos eu te aconselho a ficar de olho em gols. Claro, sempre no ao vivo. Aqui eu já vou colocar também, ó, favorito pode se complicar, tá? Eu não concordo com essas cotações baixas na Série B da Alemanha. Isso não quer dizer que o Hamburgo não vai vencer, isso não quer dizer que o Hamburgo não vai atropelar. Só estou dizendo que talvez o Münster possa oferecer uma dificuldade um pouco maior. Talvez pelo fato de ser o Münster, que não começou bem a competição e que acabou de ser eliminado já na DFB Pokal, tomando um cacete do Stuttgart, talvez eu vou tirar aqui esse favorito pode se complicar. Talvez eu tire, né? Já tirei. Deixa só como um jogo para gols mesmo. Vai que o Hamburgo detona, né, o time do Münster, mas geralmente essas cotações baixas não se sustentam. Bolonha enfrenta o Empoli, que acabou de complicar a vida da Roma. Não duvido de uma complicação aqui do Bolonha também, mas vou colocar um jogo como complementar. Na Holanda, vou deixar de fora. Em Portugal, vou ficar de fora do restante. Na Escócia também. Na Espanha dá para trabalhar correção de preço aqui no Bilbao e Athletic. Valência e Villarreal também. Na Suíça, o Young Boys, que se classificou para a Liga dos Campeões, mesmo em má fase, entra em campo contra o Lausanne. Bom jogo complementar aqui. O Sion está na liderança? Exatamente, pega o Basel. Também um bom jogo para complemento. Na Turquia, temos o Galatasaray entrando em campo. Não vou fazer os jogos da FA Cup agora, que está muito cedo. Também não vou pegar jogos da Championship. Dá para a gente acompanhar o Leicester contra o Aston Villa, Forest contra o Wolverhampton, Everton e Bournemouth. Todos esses jogos têm liquidez muito interessante. Você pode colocar como jogos para correção, para complemento, tá? Como é um sábado lotado, eu não vou colocar muitos jogos aqui debaixo das ligas que a gente gosta de chamar de submundo, tá? Porque a gente começa a trabalhar cedo e vai até o final do Brasileirão. Mas fica a teu critério. Entra aqui no Radar Esportivo, você que não usa o Radar Esportivo, radaresportivo.com, tá? Hoje, por acaso, tô com a camisa da Betfair, não tô com a do Radar Esportivo, mas marca os seus jogos complementares, a sua lista de jogos aqui. Você vem aqui em estratégias, ó, e já cria a sua estratégia. Tá? Eu vou compartilhar com vocês essa lista que eu fiz aqui. Fechou? O espaço está aberto aí para vocês me ajudarem com correção, informação, complemento. Não deixa de comentar também o feedback, se vocês preferem por horário, por liga. A gente vai adaptando. Não esqueçam que ao último dia do mês eu gosto sempre de deixar um recado. Não é no último dia do mês que você vai sanar todos os problemas do seu mês, que foi às vezes ruim, e também não é um dia para você estragar um mês bom. Pensa nisso. Pô, meu mês foi muito bom, nesse último dia eu vou arrebentar para ele ficar melhor ainda. Aí você arrebenta ao contrário e tem um revés grande e acaba emocionalmente mais abalado. Não é um dia, na minha opinião, tá? Não é um dia para você ser tão afoito e também não é um dia para você querer resolver tudo. Vai no sapatinho, tá? Geralmente eu trabalho dessa maneira no último dia do mês, bem mais devagar. Fechou? A gente se vê amanhã, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.